Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês, eu vou dar uma introdução sobre o que são as pences de ajuste. E essas pences, gente, sempre vão existir, sempre que nós descermos decote e cava, a gente vai precisar das pences de ajuste. Então agora a gente vai começar a se familiarizar com essas pences. Agora eu vou dar uma introdução para vocês sobre pence de ajuste. Então, o que é a pence de ajuste e para que ela serve? Aqui eu coloquei só a parte do corpinho no manequim para vocês poderem visualizar. Qual que é a diferença da pence de ajuste e da pence da nossa base? Então, aqui eu tenho uma pence de busto e aqui eu tenho uma pence de cintura. Aí, o que acontece? Para a gente poder fazer uma regatinha básica, o que eu fiz? Eu só peguei a nossa base, ou seja, eu tirei as medidas do manequim, fiz a base. E aí, eu desci o meu decote, por quê? Porque na nossa base, o nosso centro-frente, ele vem até o nosso ossinho aqui em cima, certo? E o ombro, ele vem o ombro inteiro, do final do pescoço até o ossinho aqui na lateral. E aí, o que eu fiz? Eu quis descer o meu decote para poder fazer uma regata e abrir um pouquinho mais aqui a minha cava, porque na nossa base, a curvatura da cava é rente à axila, então eu quis descer um pouquinho. Foi só isso que eu fiz, mas olha o defeito que dá na peça, tá vendo que fica sobrando tecido aqui na frente? E sobrando tecido aqui, ó, nessa parte da cava? E por que isso acontece? Vamos relembrar um pouquinho sobre tecido. Então, o tecido, eu vou até marcar aqui para vocês visualizarem. Eu peguei só um retalho, tá, de tecido para mostrar para vocês. Mas o tecido, lembra que aqui, ó, no nosso meio frente é o nosso fio reto do tecido, que é o fio de urdume. Nesse sentido, a gente tem a trama do tecido. E nesse aqui, na diagonal, a gente tem o viés do tecido, certo? O viés do tecido é sempre nesse ângulo de 45 graus. E o que acontece aqui, gente, quando a gente desce bastante, não descer muito, mas enfim, de qualquer forma que você fizer o rebaixamento aqui do centro-frente, qualquer rebaixamento que vocês fizerem, pode até ser maior do que esse, ou um pouco menor, a gente precisa fazer essa pence de ajuste para fazer essa correção. Então, olha só, tá vendo que aqui o tecido não entrou no viés? E sempre que o tecido entra no viés, ele cresce. Ou seja, fica esse empapuçado. Principalmente quem já fez saias godê sabe o que eu tô falando. Por quê? Porque a gente tem que deixar pendurar a saia por uns dias para depois fazer a barra. Por quê? Porque no viés ela cresce também, fica aqueles bicos. E olha aqui o nosso viés também do tecido, ó. Olha só a diagonal. Então, fio reto, trama. E olha aqui, ó, o nosso viés do tecido. O que acontece no viés do tecido? Também cresce, não cresce? Ou seja, uma regrinha simples para vocês, para resolver esses detalhes. É claro que tem várias formas da gente fazer, mas o básico das pences de ajuste eu vou falar aqui para vocês. Então, uma regata simples, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma pence de ajuste, mas a pence, tá vendo que não tem nenhuma costura aqui no decote, né? Depois eu vou mostrar uma peça que eu já fiz a pence de ajuste no modelo para vocês visualizarem a diferença. Então, a pence de ajuste, gente, não é costurado no tecido, é só uma correção na modelagem. Para quê? Para evitar, ó, essas sobras de tecido, tanto no decote quanto nesse lado aqui, ó, da cava também. Então, assim, sempre que vocês descerem o decote e descerem a cava, desde que não tenha manga. Se tiver manga, isso não vai acontecer, não é para acontecer, tudo bem? Então, se vocês forem descer ou abrir mais a cava, a gente vai precisar fazer uma pence de ajuste aqui e uma pence de ajuste aqui, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês também algumas formas da gente fazer essas pences de ajuste. E aí eu vou mostrar também um modelinho que eu fiz aqui, vou colocar no manequim com a pence de ajuste feita direto no molde, e aí ela corrige todo esse defeito. Olha agora a diferença da nossa regata com a pence de ajuste feita na modelagem. Então aqui vocês estão vendo que não tem nenhuma costura, nem no decote, mas ele tá limpinho, ou seja, ele não tá sobrando aquele papo aqui. E na cava, vocês estão vendo também que ela tá limpinha, ou seja, não tá aquela sobra de tecido. Mesmo que essa parte ainda esteja no viés do tecido, né? No viés, mas a gente fez a correção.
E aqui também, ó, olha só. Aqui tá o viés do tecido, aqui tá o viés do tecido. Mesmo assim, tá vendo que aqui ela ficou limpinha. Então, agora eu vou mostrar para vocês na modelagem como a gente faz essas correções, tá? Então, é uma introdução, mas para vocês já irem se familiarizando com essas pences de ajuste. Então, como que a gente faz para fazer aquelas correções de pence de ajuste? Então, eu tô com a base da frente e a base das costas. Então, a gente vai fazer uma regata. Para fazer uma regata, eu preciso pelo menos da folga de vestibilidade, porque a nossa base, ela tá muito justinha. Então, eu vou só aumentar aqui 1 centímetro na lateral, mas isso, a folga, gente, vocês vão determinar o quanto vocês querem de folga, tá? Isso é sempre opcional. Bom, então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz as nossas pences de ajuste. Então, é uma introdução para aquela regatinha que eu mostrei para vocês no início. Então, aqui eu tenho só a base da nossa modelagem, aqui é o meio frente. Eu nem desci a altura do quadril, porque eu quero mostrar para vocês essa parte do corpinho, tá? Que é aqui que a gente vai fazer a nossa correção. Então, olha só, se a minha base é justa, eu preciso dar pelo menos folga de vestibilidade. Nesse caso, eu vou dar 1 centímetro nas laterais, mas isso é opcional, vocês podem deixar mais folga de vestibilidade, tá? Isso vai depender do modelo que vocês vão querer fazer também. Então, eu vou fazer aqui em vermelho. Então, eu dei uma leve folga aqui na lateral, tá? De 1 centímetro que eu aumentei. O que que eu fiz? O meu ombro, ele tá inteiro do final do pescoço até o nosso ossinho. Só que para fazer a regata, eu vou querer entrar aqui um pouco, né, do pescoço para baixo e vou querer subir aqui um pouquinho também. Isso também é opcional, tá, gente? Aqui eu vou descer 4 centímetros, mas é opcional. E aqui eu vou subir 2 centímetros. Então, o meu ombro da minha regata, ele vai ficar desse tamanho, porque eu vou descer mais o meu decote e vou cavar um pouquinho mais. Como a nossa base, ela é bem rente à axila, eu vou descer de 2 a 3 centímetros. Então, aqui eu vou descer 2 centímetros. Vou fazer aqui, ó, um pontinho nos 2 centímetros e vou retraçar esse meu novo ponto do ombro até minha nova cava ali embaixo. Então, eu desci e aqui eu vou descer cerca de 20 centímetros. Então, eu venho aqui de cima e vou descer 20. Por que aqui de cima? Porque aqui é o nosso pescoço, né? Então, a gente mede aqui de cima. E os meus 20 centímetros vai estar aqui. Então, eu vou abrir bem o meu decote. A altura do decote, gente, também é opcional, tá? Então, o que acontece? Aqui eu decotei bastante e eu cavei. Como que a gente vai fazer as pences de ajuste? Eu vou pegar essa parte mais curva, tá vendo? Que é essa parte aqui, gente, ó, ela é mais curva do que essa e essa aqui de cima, certo? Então, eu vou pegar uma parte aqui mais curva, vou descer 1,5 centímetro, 1,5 centímetro para todo mundo. Se você tiver muito busto, pode ser 2, não mais do que isso, tá? Aqui eu fiz 1,5. 1,5 já resolve bastante. Se tiver bastante busto, pode fazer essa entradinha, essa pence de ajuste com 2 centímetros. E vou unir esse ponto até o ápice da minha pence. Então, aqui eu tenho uma pence de ajuste. E na cava, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vamos achar a nossa parte mais curva da cava? A parte mais curva não é essa daqui? Então, é aqui que vai enviesar. Então, eu venho do ápice da minha pence, faço uma linha e vou entrar 1,5 centímetro. Para todo mundo, 1,5 centímetro já funciona bem também, tá, gente? No máximo 2 centímetros, de 1,5 centímetro a 2, não mais do que isso. E vou trazer para o ápice da minha pence. Agora, como que a gente vai transferir essas pences? Quando a gente faz essas pences de ajuste, eu preciso ou transferir para algum recorte, ou transferir para as pences já existentes. Então, olha só o que eu vou fazer. É uma opção, tá? Eu poderia trazer essas duas pences para essa pence do busto, aí essa pence do busto ia ficar bem grande, ou eu posso transferir uma pence para a pence do busto e a outra para a pence da cintura. Por quê? Porque a nossa cintura, ela tá justa. Então, se eu transferir uma pence para a cintura, ela já vai dar uma folga, tá? Ou poderia transferir para um recorte também. Mas eu sugiro que vocês assistam sempre as minhas lives no Instagram,
e os meus vídeos no YouTube, que lá eu falo bastante, quando eu faço desenvolvimento de modelagem, eu falo bastante sobre pences de ajuste e vocês vão se familiarizar mais, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transferir uma pence de ajuste para a pence do busto e a outra pence aqui do decote para a cintura. Então, eu vou recortar, aqui, ó, aqui embaixo, no meio da pence, eu vou fechar essa pence aqui, ó, eu venho dessa parte de cima, vou fechar, eu fechando essa pence, ela já vai trazer o volume aqui pra baixo, ó, então eu vou fechar aqui. Sempre façam de lápis ou lapiseira, tá, gente? Caneta, ela vai ficar muito grossa. Então, aqui eu vou fechar aqui. Tá vendo que eu fechando essa pence, já transfere volume aqui pra baixo, né? E eu vou colar agora. Então, eu vou pôr uma fita. E depois eu vou retraçar, vou corrigir essa diferença que deu aqui. Essa daqui eu vou jogar para pence, poderia jogar as duas para essa pence, ó, se eu jogasse, se eu fosse fechar essa pence aqui e jogar para cá, ela ia abrir mais de volume aqui embaixo, tá? Mas eu vou jogar uma para baixo e essa daqui eu vou jogar para essa pence. Então, eu vou abrir aqui. Vou fechar agora essa pence da cava. Pode ser com cola ou com fita, tá? O que vocês preferem. Vou cortar aqui. E aí, olha só o que aconteceu. Tá vendo que abriu o volume? Eu vou até recortar mais pra cá. Senão ele fica muito bagunçado o papel. Olha só. Então, tá vendo que eu posso jogar todo o volume aqui pra essa pence. E aí, eu colaria papel, ia retraçar minha pence e a pence do busto ia ficar maior. Ou eu posso jogar... Tá vendo? Toda a pence aqui, ó, para essa linha da cintura, da pence da cintura. Porque essa região, ela ia ficar com uma folguinha a mais, né? Nessa parte da cintura e as partes do decote e da cava já estariam corrigidos. Então, como eu não achei que ficou muita abertura, e a gente sempre gosta numa regata de deixar a parte da cintura mais folgadinha, então ao invés de eu dividir a pence um pouco para a pence do busto e um pouco para a cintura, eu vou resolver jogar todo o volume aqui para baixo, mas vocês poderiam dividir também, tá? Então, aqui eu vou colar, eu só cortei para mostrar para vocês que vocês teriam essas opções, mas aqui eu vou deixar ela concentrada toda aqui embaixo. O que falta a gente fazer? Quando a gente fecha essas pences, tá vendo que dá um desnível aqui. Então, eu venho e faço essa correção, ó. Tá vendo? Eu vou deixar ele redondinho aqui de novo. E essa parte do decote, eu venho com a minha régua. Eu gosto sempre de deixar 1 centímetro em esquadro, porque senão fica um V. Então, aqui, ó, eu venho daqui pra cá e retraço, corrigindo a curvatura do meu decote. Eu vou cortar aqui pra vocês. Então, eu já recortei e olha só como ficou a frente. Aqui é o meio frente, né? Ó, meio frente. Aqui, então, eu transferi essas pences aqui para essa parte da cintura. E aí, o que vocês podem fazer? Só colocar um papel embaixo, porque facilita na hora de cortar. Lembrando que nos meus moldes eu não deixo margem de costura, tá? Vocês vão precisar adicionar isso no tecido depois. Mas é para vocês entenderem como que a gente faz essas pences de ajuste. Tem outras pences? Tem, mas essas são as mais básicas, tá?
que vocês vão fazer sempre que descer o decote e descer a cava, eu preciso pelo menos fazer uma pence de 1,5 aqui e uma pence de 1,5 aqui, transferindo por um recorte, poderia ser se eu fizesse um recorte, ou só transferindo para uma das pences, seja ela do busto ou seja aqui da cintura. Na parte das costas também vão ter as pences de ajuste e eu vou mostrar para vocês. Na parte das costas, primeiro a gente vai ter que sair a lateral, a mesma coisa que eu saí lá na frente, 1 centímetro, eu vou sair aqui, né, dando essa folga de vestibilidade. Então, eu saí 1 centímetro para ficar um pouquinho mais folgada a minha peça. E o meu decote, eu vou descer ele um pouquinho também, é opcional, tá? Mas eu vou descer 10 centímetros e a parte do ombro vai precisar ter o mesmo tamanho que o ombro da frente. Então, a mesma coisa que eu entrei na frente, eu preciso entrar na parte das costas também. Então, esse vai ficar sendo o meu ombro finalizado da peça. Eu vou unir meu novo ombro aqui com a parte com essa queda, com esse decote. E aqui eu tinha descido 2 centímetros para rebaixar um pouquinho a minha cava. Eu vou retraçar agora o meu novo ombro com esse rebaixamento da cava. Então, o que acontece? Eu desci bastante o meu decote das costas e desci bastante aqui também, né? Eu cavei bem. O que eu posso fazer? Eu preciso fazer uma pence de ajuste aqui. Nas costas, como a gente não tem volume aqui nas costas, a gente não tem busto, então eu vou fazer uma pence de 1 centímetro aqui. Se eu tivesse descido bastante, eu faria uma pence de 1,5. Mas aqui, como eu não desci muito, eu vou fazer uma pence de 1 centímetro. E na cava, eu vou continuar fazendo a pence de 1,5 centímetro. Eu poderia jogar essa pence, então, ó, essa maior curvatura aqui, não essa aqui de cima, tá? Então, o viés tá aqui, ó, nessa região. Poderia fazer uma pence daqui pra cá, ó. Então, vou fazer duas opções pra vocês. Vou entrar, posso entrar 1 centímetro ou 1,5 centímetros. Aqui, como a gente não desceu muito, eu vou entrar 1 centímetro. E vou trazer até o ápice da pence. E nessa parte mais curva, eu venho e vou entrar 1,5 centímetro. O que a gente poderia fazer? Então, por que eu tenho que fazer essas pences? Porque eu desci o meu decote costas e eu desci a minha cava costa também, então eu preciso fazer essas pences de ajuste, porque essa parte, essa entra no viés e cresce, tá bom? O que a gente pode fazer? Eu posso vir com a tesoura daqui pra cá, igual a gente fez na frente, fechar essa pence do decote, fechar essa pence da cava e trazer o volume todo aqui pra baixo. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Tem um outro jeito que eu gosto de fazer também, que eu vou mostrar pra vocês, que é assim, ó. Eu posso trazer essa pence aqui pra minha lateral, ó. Ao invés de jogar ela pra cá, pra essa pence da cintura, eu vou pegar essa pence e jogar aqui para o meu meio costa, aliás. E aí, o mesmo 1,5 centímetro, mesmo 1,5, eu venho e finalizo ela aqui, ó. Tá vendo? E aqui, a mesma coisa, eu venho e jogo aqui pra minha lateral. Então, eu venho desse ponto até a minha lateral e desse pra minha lateral. Poderia transformar isso num recorte? Poderia também. Então, eu tenho essa grandona até a lateral e essa grandona até aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou recortar daqui até a minha lateral, olha só, e vou colar. Deixando só um pontinho de ligação aqui. Vou pôr uma cola aqui, ó. Vou colar, ou seja, eu já corrigi o defeito ali, aqui do decote das costas. Vou colocar um alfinetinho para ele segurar mais rápido, para secar mais rápido. E aqui, tá vendo que entortou? Não entortou? Não tem problema. Eu só venho, ó, e retraço. Não tem problema que entortou. O mais importante é aqui em cima, ó, esse 1,5 aqui em cima. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou virar o meu papel agora, meu molde. E vou fechar. Eu vou cortar, aliás, tanto faz de baixo pra cima ou cima pra baixo, tá?
E vou vindo até aqui o meio costa. E aqui eu vou colar também, ó. Eu venho e colo, vou colocar, tava assim, agora a gente vai fechar essa pence. Então, eu vou colar aqui. Bom, então eu já fechei essa pence e essa pence. Só que quando a gente faz esse cruzamento, o que a gente tem que ver? Se essa parte continua reta. Se não continuar, a gente precisa retraçar. Como que eu faço? Eu pego uma parte reta, vou pegar essa linha do busto e vou apoiar a minha régua. Aqui tá retinho. Se não tivesse, eu ia fazer uma linha reta esquadrando, tá? Agora, como eu fechei essa pence e essa daqui, eu peguei um pouco, ou seja, eu roubei medida do meu busto. Então, eu preciso voltar com o meu busto no lugar. Meu busto aqui, ó, é 23 centímetros. Então, 23 tá dando aqui, ó, nesse ponto. Como eu roubei muito nesse pedaço aqui dessa pence e desse, faltou. Então, eu tenho que voltar com ele no lugar. E essa parte de baixo, eu preciso ver se tá esquadrada também, ó. Ó, tá vendo que ficou meio tortinho? Por quê? Porque eu fechei desse jeito em X. Então, eu vou só esquadrar aqui a minha linha da cintura para ela não ficar torta. Sempre vai ter que verificar esse esquadro, tá? Então, meu novo ponto do busto é esses 23 que tá aqui. Eu vou unir de novo para minha cintura. Quando a gente faz isso, gente, a lateral... Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver quanto que eu tenho. Aqui tá com 19 centímetros. Ela não muda, tá? A lateral vai sempre ter o mesmo tamanho. O que a gente precisa corrigir, como a gente roubou muito aqui dessa pence da cava e muito da pence do decote, a gente precisa voltar a medida do busto no lugar. Então, eu voltei aqui, ó, com os meus 23, tá vendo? Com os meus 23 aqui. Verifiquei se essa linha da cintura tava torta. Ela tinha entortado um pouquinho. Então, o que eu fiz? Eu só alinhei novamente, esquadrando, deixando a minha cintura reta e uni esses dois pontos. Então, isso daqui é uma outra alternativa pra gente fazer essas correções, tá bom? Então, vocês poderiam fazer desse jeito que eu fiz agora, ou jogar tudo pro ápice da pence, recortar aqui no meio, que daria certo também. Então, são duas opções que vocês conseguem fazer. A diferença é que se a gente abrisse aqui na cintura, ele ia ficar com mais volume. Desse jeito, a minha cintura permanece do mesmo tamanho original, ou seja, tem 1/4 de cintura mais 3 de pence. Se a gente jogasse essas duas pences aqui, ela ia abrir volume e eu ia ficar com uma cintura maior, tá? Então, são duas opções que vocês podem fazer, além de outras, né? Mas assim, essas são opções básicas que vocês já conseguem corrigir os defeitos de uma peça mais simples também. O que a gente tem que verificar? Eu fechei aqui, deu bico? Aqui ainda não deu bico. Se desse, a gente precisaria retraçar. Aqui desalinhou um pouco. Então, eu preciso vir, ó, e alinhar novamente aqui a minha cava, tá? Então, ela tinha ficado pra fora, né? Então, a gente retraçou a linha da cava.